Capítulo 1. O sonho de Pablo. Pablo era um garoto de 11 anos que morava em uma pequena cidade da Espanha chamada Villafranca. A cidade era pacata, com ruas de paralelepípedo e casas antigas onde todos se conheciam. Pablo vivia com seus pais e sua irmã mais nova em uma casa simples. Em uma tarde ensolarada de domingo, Pablo estava sentado na sala com seu pai, assistindo a um jogo de futebol na televisão. O jogo era entre Brasil e Argentina, e o estádio estava lotado de torcedores vibrando e cantando. Pablo sempre gostou de futebol, mas algo especial aconteceu naquele dia. Enquanto assistia ao jogo, seus olhos brilharam quando viu Neymar, o craque brasileiro, driblar vários jogadores com uma habilidade incrível e marcar um gol espetacular. Pablo ficou maravilhado com a agilidade e a criatividade de Neymar em campo. Ele nunca tinha visto alguém jogar com tanta paixão e talento. Pai, quem é esse jogador? Perguntou Pablo, com os olhos fixos na TV. Esse é o Neymar, filho. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, respondeu seu pai, sorrindo. Naquele momento, algo mudou dentro de Pablo. Ele sentiu uma vontade imensa de se tornar uma estrela do futebol, assim como Neymar. Quando o jogo terminou, ele olhou para o seu pai e disse: Pai, eu quero ser jogador de futebol. Quero jogar como Neymar. Você pode me colocar em uma escolinha de futebol? Pediu Pablo. O pai de Pablo ficou surpreso com o pedido do filho, mas também ficou orgulhoso de ver a determinação nos olhos dele. Ele sabia que seria um desafio, pois a família não tinha muito dinheiro, mas estava disposto a apoiar o sonho do filho. Claro, filho, vamos encontrar uma escolinha de futebol para você, mas lembre-se, vai ser preciso muito esforço e dedicação, disse seu pai, acariciando a cabeça de Pablo. Pablo sorriu, sentindo que aquele era o começo de uma nova jornada. Ele sabia que não seria fácil, mas estava disposto a dar o melhor de si para alcançar seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional, assim como seu ídolo Neymar. E assim, Pablo começou sua busca para encontrar uma escolinha de futebol onde ele pudesse aprender e treinar. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava pronto para enfrentar todos os desafios que viessem em seu caminho. Capítulo 2. O início dos treinos. Pablo começa a treinar em uma escolinha de futebol de sua cidade. A escolinha chamada Escola de Futebol Estrela era simples, mas os treinadores eram dedicados e faziam tudo para ensinar as crianças a jogar bem. Muito entusiasmado, Pablo se dedicava bastante aos treinos. Ele chegava cedo e saía tarde, sempre disposto a aprender mais e melhorar suas habilidades.
Durante os treinos, Pablo se esforçava para imitar os dribles e os movimentos de Neymar. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas sua paixão pelo futebol o motivava a continuar. Com o passar do tempo, seus colegas e treinadores notaram o talento natural e a dedicação de Pablo. Um dia, a escolinha organizou um jogo amistoso contra outra equipe da região. O campo estava cheio de pais e torcedores, criando um ambiente animado e competitivo. Sem que ninguém soubesse, um olheiro do Real Madrid estava presente, observando os jovens talentos em busca de novos jogadores promissores. O jogo começou e, desde o primeiro minuto, Pablo mostrou sua habilidade em campo. Ele driblava com facilidade, fazia passes precisos e demonstrava uma visão de jogo impressionante. Aos poucos, ele se tornou o destaque da partida. Seus companheiros de equipe confiavam nele e Pablo não os decepcionava. Em um lance espetacular, Pablo driblou 2 adversários, avançou em direção ao gol e, com um chute certeiro, marcou um gol incrível. A torcida vibrou e os torcedores aplaudiram de pé. O olheiro do Real Madrid, que observava atentamente, ficou impressionado com o talento e a maturidade do jovem jogador. Após o jogo, enquanto Pablo tomava água e conversava com seus colegas, o treinador da escolinha se aproximou com o olheiro ao seu lado. O treinador chamou Pablo, que ficou um pouco nervoso, sem saber o que estava acontecendo. Pablo, este é o senhor Roberto, um olheiro do Real Madrid. Ele gostaria de conversar com você, disse o treinador, sorrindo. Os olhos de Pablo se arregalaram de surpresa. Ele apertou a mão do olheiro, tentando disfarçar sua empolgação. Olá, Pablo. Eu estive assistindo ao jogo e fiquei muito impressionado com o seu talento. Gostaria de convidá-lo para fazer um teste no Real Madrid. Acredito que você tem muito potencial para se tornar um grande jogador, disse o olheiro com um tom sério, mas amigável. Pablo mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ele olhou para o seu treinador, que assentiu com a cabeça, incentivando-o a aceitar a oportunidade. Eu adoraria. Muito obrigado pela oportunidade, senhor Roberto, respondeu Pablo, tentando manter a calma. E assim, com o apoio de sua família e treinadores, Pablo se preparou para a maior oportunidade de sua vida. Ele sabia que o teste no Real Madrid seria um grande desafio, mas estava determinado a dar o melhor e mostrar o seu talento. Capítulo 3 – A jornada no Real Madrid. Com muita determinação, Pablo se preparou para o teste no Real Madrid. Quando chegou o grande dia, ele e seu pai viajaram para Madrid. O estádio do Real Madrid era imponente e cheio de história. Pablo estava nervoso, mas também animado para mostrar seu talento.
Durante o teste, Pablo jogou com outros garotos de várias partes da Espanha, todos com o mesmo sonho de se tornar jogadores profissionais. Os treinadores do Real Madrid observavam atentamente a cada movimento dos jovens jogadores. Pablo, concentrado, fez o seu melhor, demonstrando suas habilidades em dribles, passes e finalizações. Após alguns dias de avaliações intensas, os treinadores anunciaram os resultados. Pablo estava ansioso, com o coração batendo forte. Quando seu nome foi chamado, ele mal podia acreditar. Ele havia sido aprovado. Pablo correu para abraçar seu pai, que estava cheio de orgulho e emoção. Com apenas 11 anos, Pablo se mudou para Madrid para integrar as categorias de base do Real Madrid. Para apoiar o sonho de Pablo, sua família também se mudou para Madrid. Nos primeiros dias, ele sentiu saudade de Vilafranca, mas logo fez novos amigos e se adaptou à rotina de treinos e estudos. A estrutura e o apoio que recebia no clube eram incríveis. Pablo treinava duro todos os dias, sempre se esforçando para melhorar e aprender com seus treinadores e colegas de equipe. Ele participou de diversos campeonatos e torneios, jogando contra algumas das melhores equipes juvenis da Espanha e da Europa. Sua dedicação e talento começaram a dar frutos. Nos 5 anos seguintes, Pablo e sua equipe conquistaram vários títulos importantes. Eles ganharam o Campeonato Nacional Sub-15, a Copa Juvenil da Espanha e até um prestigioso torneio internacional na França. Pablo se destacou como um dos melhores jogadores de sua categoria, chamando a atenção de todos com sua habilidade, velocidade e visão de jogo. Cada vitória era comemorada com entusiasmo e Pablo sentia que estava cada vez mais próximo de realizar seu sonho de se tornar um jogador profissional. Ele se lembrava do dia em que viu Neymar jogar na televisão e sentia que estava seguindo os passos de seu ídolo. Além das vitórias, Pablo também aprendeu importantes lições sobre trabalho em equipe, disciplina e humildade. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas estava disposto a continuar se esforçando e dando o seu melhor. Pablo tinha uma família maravilhosa. Seu pai, sua mãe e sua irmã acompanhavam suas conquistas de perto, sempre torcendo por ele e lhe dando muito apoio. Aos 16 anos, Pablo estava pronto para o próximo grande desafio de sua carreira. Ele sabia que as oportunidades estavam surgindo e que precisava continuar focado e determinado. O futuro era incerto, mas cheio de possibilidades. Capítulo 4 – A Grande Promoção. Aos 16 anos, após 5 anos de muita dedicação e conquistas nas categorias de base,
Pablo recebeu a notícia que mudaria sua vida. Um dia, após um treino intenso, o treinador da equipe principal do Real Madrid o chamou para uma conversa. Pablo estava um pouco ansioso e nervoso. Pablo, seu desempenho tem sido excepcional. A comissão técnica e eu decidimos promovê-lo para o time principal do Real Madrid. Parabéns, disse o treinador. Pablo ficou em choque por um momento, tentando conter um pouco da emoção. Era a realização de um sonho. Muito feliz, ele agradeceu ao treinador pela grande oportunidade que havia recebido. Ao sair da sala, correu para ligar para sua família. Sua mãe, seu pai e sua irmã estavam em casa quando receberam a notícia. A alegria e o orgulho tomaram conta de todos. No dia da sua primeira escalação como jogador profissional, Pablo estava no banco de reservas do time. Mesmo assim, Pablo mal podia conter a emoção. O estádio Santiago Bernabéu estava lotado de torcedores e a atmosfera era eletrizante. Ele sabia que estava prestes a viver um momento inesquecível. Durante os primeiros jogos, Pablo começou na reserva, observando e aprendendo com os jogadores mais experientes. Ele observava a cada detalhe de cada movimento, ansioso por sua chance de entrar em campo. E essa oportunidade não demorou a chegar. Em um jogo importante contra um dos maiores rivais do Real Madrid, um dos titulares se lesionou. O treinador olhou para Pablo e fez um sinal para que ele se preparasse. Com o coração batendo forte, ele entrou em campo sob os aplausos da torcida. Pablo jogou com determinação e confiança, mostrando suas habilidades que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Em um momento crucial do jogo, ele recebeu um passe perfeito, driblou um defensor e chutou com precisão, marcando um gol espetacular. O estádio explodiu em comemoração e Pablo foi cercado por seus companheiros de equipe. Essa excelente performance garantiu a Pablo mais oportunidades como titular. Ele continuou a impressionar em cada jogo com dribles, passes precisos e gols decisivos. A imprensa e os jogadores começaram a falar sobre o jovem prodígio que estava brilhando no Real Madrid. Sua família acompanhava cada jogo de perto, sentindo um orgulho imenso ao ver Pablo realizar seu sonho. As palavras de incentivo e apoio de seus pais e irmã eram fundamentais para manter a sua motivação e humildade. Enquanto Pablo se estabelecia no time principal, ele não esquecia suas origens e a jornada que o havia levado até ali. Lembrava-se de Villafranca, da escolinha de futebol e de todos os sacrifícios que sua família fez para apoiá-lo. Cada gol, cada vitória era dedicado a eles. Agora,
Com apenas 16 anos, Pablo tinha um futuro brilhante pela frente no futebol profissional. Ele sabia que os desafios seriam muitos, mas estava pronto para enfrentá-los com a mesma paixão e dedicação que o levaram até ali. Capítulo 5. O sonho que se tornou realidade. O tempo passou e, com apenas 17 anos, Pablo continuava a brilhar no Real Madrid. Suas atuações impressionantes chamaram a atenção não apenas dos torcedores e da mídia, mas também da comissão técnica da seleção espanhola. E então, o momento tão aguardado chegou. Pablo foi convocado pela primeira vez para integrar a seleção espanhola que iria disputar a Eurocopa. Quando a notícia da convocação foi anunciada, Pablo estava em casa com sua família. Seus pais e sua irmã não conseguiam conter a emoção. Eles se abraçavam enquanto as lágrimas de felicidade corriam pelos seus rostos. Toda a dedicação e esforço de Pablo estavam sendo reconhecidos. Pablo se apresentou ao centro de treinamento da seleção espanhola, onde foi calorosamente recebido pelos outros jogadores e pela comissão técnica. A sensação de vestir a camisa da seleção e representar seu país era indescritível. Ele sabia que estava vivendo um dos momentos mais importantes de sua carreira. Poucos dias antes do início da Eurocopa, a seleção espanhola teve a oportunidade de treinar em um centro de treinamento que também estava sendo usado pela seleção brasileira. Pablo sabia que seu ídolo Neymar estaria ali, mas não imaginava o que estaria por vir. Após um dos treinos, enquanto caminhava pelo corredor, Pablo ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Quando se virou, ele mal podia acreditar no que estava vendo. Era Neymar, seu ídolo, sorrindo e se aproximando para cumprimentá-lo. Pablo, ouvi falar muito sobre você. Seus jogos no Real Madrid são incríveis. Parabéns por sua convocação para a seleção espanhola, disse Neymar, estendendo a mão. Aquele momento parecia um sonho para Pablo. Ele apertou a mão de Neymar, sentindo uma mistura de nervosismo e muita alegria. Muito obrigado, Neymar. Você é minha maior inspiração. Assistir você jogar me motivou a seguir este sonho, respondeu Pablo, emocionado. Neymar sorriu e colocou a mão no ombro de Pablo. Fico feliz em saber disso. Continue se dedicando e nunca perca a paixão pelo futebol. Desejo toda a sorte do mundo para você nesta Eurocopa. Vou estar torcendo por você, disse Neymar. Aquele encontro foi um momento inesquecível para Pablo. Conhecer seu ídolo e receber palavras de incentivo de Neymar era um sonho realizado. Ele sabia que isso o motivaria ainda mais a dar o seu melhor na competição. Com a Eurocopa começando, Pablo se uniu à seleção espanhola com uma energia renovada.
Cada treino e cada jogo eram oportunidades para mostrar ao mundo seu talento e sua paixão pelo futebol. E com o apoio de sua família e a inspiração de seu ídolo, Pablo estava pronto para enfrentar qualquer desafio. A emoção de estar na seleção, de conhecer Neymar e de ver sua família orgulhosa foi o ponto alto do seu início de carreira. Pablo sabia que estava apenas começando, mas também sabia que com dedicação, humildade e amor pelo esporte, ele poderia alcançar ainda mais coisas. E assim, a jornada de Pablo continuava, marcada por sonhos realizados e muitos outros por realizar. O futuro era brilhante e ele estava preparado para seguir conquistando seu lugar entre os grandes do futebol.